Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica para o seu coração, para junto com você fazermos o nosso devocional, nós orarmos juntos, buscarmos ao Senhor. Estamos aqui com o Devocional Família 659, hoje dia 18 de julho, começando mais uma jornada debaixo da graça do nosso Deus. Bom dia, família! Bom dia a todos vocês, é muito bom estar com vocês aqui nessa manhã, começando esse dia, se fortalecendo em Deus. Hoje esfriou por aqui novamente, esfriado mesmo, tá muito frio. Estamos aqui hoje buscando um lugar quentinho para ficar, em nome de Jesus. Bom dia Suzane, bom dia Luiz, bom dia Lu Cardoso, bom dia Regina, bom dia Maria Lima, bom dia Militão, já está colocando aqui o tema para nós, eu já vou marcar aqui o tema, muito bem, isso, bom dia Meire, bom dia Nadir, bom dia Simone, um bom dia, dia 18 de julho, olha, nós já passamos da metade do mês de julho, nós estamos nesse mês estudando o livro de Provérbios, como a gente tem aprendido, como a gente tem crescido, em nome de Jesus. Silmara está dizendo que hoje é aniversário do sobrinho, Giovanni, filho da Marcinha, que também participa com a gente aqui. Militão está dizendo, hoje meu filho Natan faz aniversário, olha só, que legal, hein? 2 aniversários aí, 2 filhos de pessoas que participam com a gente do Devocional Família 659. Queridos, glória a Deus, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa manhã e consagrar ao Senhor as nossas vidas. Quero convidar você para junto comigo fazer essa oração em gratidão, com gratidão no nosso coração, consagrando ao Senhor o nosso dia, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado, Deus querido, pelo dia que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Senhor, por estar aqui, Senhor Deus, diante da Tua Palavra. E eu sei, Senhor Deus, que a Tua Palavra nunca volta vazia, sempre traz frutos. Que a Tua bênção esteja agora sobre a vida do Teu povo. A Tua bênção esteja agora sobre cada pessoa, em nome de Jesus. Que o Senhor venha ministrar os nossos corações, tocar os nossos corações, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos lá então, gente. Hoje uma mensagem muito importante no nosso devocional. Sabe aquela mensagem que vale a pena ser compartilhada? Então nós vamos falar em como lidar com as ofensas. E olha, não tem ninguém aqui, com certeza, que nunca sofreu uma ofensa. E talvez haja pessoas que estão nesse momento com a gente, que estão nesse momento de ofensas e precisam se libertar disso. Então hoje, nessa manhã, nós vamos falar sobre isso, nós vamos ministrar o coração de todos vocês sobre isso. Eu quero pedir para você hoje, pedir ao Espírito Santo que te faça lembrar de alguém e você compartilhe essa mensagem de hoje, pelo menos com mais uma pessoa. Mas compartilhe o máximo que você puder. Eu vou compartilhar aqui já também, agora ao vivo, já vou fazer esse compartilhamento e vou pedir para você também compartilhar esse devocional ao vivo agora com outras pessoas. Pronto, compartilhado. Vamos ler o texto bíblico? Provérbios 18, versículo 19. Diz assim: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. 2 pontos aqui desse versículo. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões, então a ofensa e a discussão, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela.
Na frase de inspiração nossa aqui do devocional é: o perdão é o único remédio para o coração ofendido. Queridos, assim que você compartilhar, escreve nos comentários aqui Jesus. Compartilha e escreve nos comentários Jesus. Bom, ofender alguém, primeiramente eu quero falar com você que com certeza já deve ter ofendido alguém também. Todos nós já sofremos ofensas e já ofendemos pessoas. Então, vou falar com você primeiro que ofendeu alguém, de repente até recentemente. Ofender uma pessoa, né, também pode ser pecado. Depende se ofendeu sem querer, você nem sabe que você ofendeu e você não cometeu pecado, porque você não sabe nem o que você fez. Às vezes você estava falando de alguma coisa, alguém interpretou outra e você nem sabe, a pessoa se ofendeu. Eu estou falando de coisas graves. Então, às vezes, algumas ofensas, você ir lá, literalmente, perder a paciência com alguém, ou você que fez algum mal a alguém, deu algum prejuízo a alguém, é pecado. Então, você precisa e você pode, né? Você precisa se arrepender e você pode também ajudar, indo até essa pessoa que você ofendeu e restituindo essa pessoa, restituindo a honra, restituindo a dignidade, restituindo a questão financeira que você de repente defraudou essa pessoa. Então, se você é um ofensor, né, tem muitas pessoas que no passado, de repente, foram pessoas que fizeram mal a alguém, precisam então restituir. É o processo de restituição. É o mesmo que acontece na vida de Zaqueu. Zaqueu, ao se converter, ele então passa num processo de restituição. Ele começa a restituir as pessoas que ele fez mal, as pessoas que ele defraudou. Então, é um primeiro ponto. Um segundo ponto, presta atenção aqui no que eu estou dizendo para você. Presta atenção aqui um minuto no que eu estou dizendo para você. O segundo ponto é diretamente para você que sofreu uma ofensa. E aí, eu posso falar com todos vocês, porque talvez alguém que está com a ofensa à flor da pele, e talvez os demais aqui já passaram aquela dor da ofensa, mas já devem ter passado por ofensas. Todos nós já passamos por ofensas. O que eu quero dizer para você é o seguinte: existe um caminho de restauração. E aí eu não quero dizer para você que por eu ser pastor eu não me ofendo. Eu não posso falar isso para você. Pelo contrário, em vários momentos da minha vida eu também fui ofendido, e às vezes em situações gravíssimas. Então todos nós enfrentamos ofensas. Agora, como a gente vai lidar com a ofensa? Essa é a pergunta. Como lidar com a ofensa? Então, olhando para esse texto e talvez trazendo um pouco mais de outros contextos bíblicos para a gente, nós podemos buscar um caminho. Escreve aqui, nos comentários aqui para a gente. Escreve assim: um caminho. Nós podemos buscar um caminho de libertação dessa ofensa, um caminho de cura dessa ofensa que está no nosso coração. Nós precisamos. A ofensa, ela vai trazer sobre as nossas vidas várias consequências. A ofensa pode gerar até enfermidades na nossa vida. Então nós não podemos aceitar a ofensa dentro do nosso coração. Você é um filho de Deus, né? Você é um filho de Deus. Você nasceu de novo. Então seu coração, ele não é uma casa para ofensa. O seu coração é uma casa onde Deus habita. É o templo do Espírito Santo. Nós não podemos permitir que o nosso coração, né, seja habitado pela ofensa. Nós precisamos tirar a ofensa de dentro do nosso coração. E olha, a Bíblia tem tantos exemplos de desavenças. Vou dar alguns para você aqui. Caim e Abel, Esaú e Jacó, José e seus irmãos, Absalão e Amon,
Absalão e o seu pai. São apenas alguns exemplos. Até Paulo e Barnabé, missionário Paulo e Barnabé, tiveram um tempo de desajuste. E aí eu poderia colocar aqui de repente o meu nome, o seu nome, que também já sofremos ofensas, que também já cultivamos ofensas no nosso coração, e algumas delas são difíceis da gente se libertar delas. Algumas delas, para arrancar do nosso coração, é muito difícil. E a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você, que está aqui junto com a gente, não deixe essa ofensa encontrar lugar no teu coração. Primeira coisa que eu quero dizer para você, primeiro conselho bíblico para você, não permita que a ofensa torne o seu coração a casa dela. Não permita que a ofensa torne o seu coração a casa, a residência dela, que ela não encontre lugar no seu coração. E queridos, às vezes nós precisamos lutar contra isso, porque a ofensa foi tão grande, está fazendo tão mal a gente. Nós precisamos lutar, você tem que lutar. Você precisa lutar contra isso. Você não pode aceitar essa ofensa. Você não deve aceitar essa ofensa no seu coração. Você tem que lutar contra ela. Você precisa dizer para ela: você tem que sair do meu coração. Meu coração não é a tua casa. O meu coração não é a sua casa. Você precisa sair do meu coração. Então, tome essa atitude em colocar a ofensa para fora. Segundo ponto, muito importante. Nós precisamos abrir o nosso coração, confessar essa ofensa, porque nos tornarmos ofendidos, e não perdoar, ele também cai numa linha tênue do pecado. Por mais que nós somos as vítimas, também cai na linha tênue do pecado. A Bíblia nos diz, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que nos diz, que aquele que não perdoa o seu irmão não será perdoado pelo Pai Celeste. E aí, o que nós vamos fazer diante desse texto? O que nós vamos fazer? Então você, de uma maneira séria e uma maneira cristã, você precisa lidar com a ofensa de uma maneira diferente. Você tem que confessar essa ofensa. Uma pessoa de confiança, uma pessoa que você tem um respeito, de repente é uma pessoa da própria casa, que você consegue conversar, um amigo, um pastor, uma pessoa que você respeita. Você deve falar a respeito disso. Fale a respeito disso, abra teu coração, fala do que está dolorido. O falar sobre isso não é pecado, desde que você fale com respeito. Agora, você fofocar sobre isso, aí você está tampando o sol com a peneira. Você está cometendo um pecado, um outro pecado, que é o da maledicência, que é o da fofoca. Então, se você quer resolver esse problema no teu coração, fale sobre ele com seriedade, mas não fique fazendo fofoca dessa situação. Não adianta, não vai resolver. Isso não é coisa de cristão, isso não é coisa de um filho de Deus. Então você precisa de cura no teu coração, e para ter cura, a Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Para ter perdão de Deus, você dobra o seu joelho e fala com Deus, Deus te perdoa. Para ter cura, você precisa falar, você precisa dizer, expressar. De repente, então você tem que falar sobre essa ofensa que você sofreu. Você precisa abrir a sua boca e falar com as pessoas certas sobre isso. Não vai adiantar numa roda de conversa com pessoas que não podem te ajudar, você fica falando sobre isso aleatoriamente, espalhando de repente até um veneno sobre a vida das pessoas. Não vale a pena você fazer isso. Isso te faz mal, você não percebeu? Isso faz mal para as pessoas que estão perto de você. Isso faz mal para nós. Então nós precisamos falar com a pessoa certa. E se você tem ouvido pessoas falarem sobre ofensas que passaram
para você, aí um ponto importante para você que tem ouvido isso: seja um bom cristão, um conciliador, seja um embaixador do reino de Deus, né? Não taca fogo no parquinho. Quantos absurdos eu já ouvi? Um exemplo de situações, às vezes, de um casamento, e aí a esposa ou o esposo vai buscar ajuda, vai falar sobre isso. Eu não estou falando de um extremo de violência, de coisas assim. Estou falando de situações que toda a família passa e enfrenta. Às vezes situações um pouco mais graves, mas que todos passam, que uma grande parte passa e enfrenta. Às vezes vai tomar algum conselho, e às vezes tem pessoas que vão lá e falam assim: ah não, separa. Ou então alguém ouve aquilo ali e começa a falar coisas que não tem nada a ver, conselhos ruins, péssimos. Péssimos. Como cristão, queridos, nós temos que ter uma palavra direcionada pela palavra de Deus. A nossa fala tem que ser direcionada pela palavra de Deus, não pelo que a gente acha, não pelo que a gente pensa. Então, às vezes, você está lidando com uma situação que você tem que falar com a pessoa certa. E necessariamente a pessoa certa não sou eu. Às vezes é uma pessoa que está aí bem pertinho de você, que você precisa abrir o coração e falar com essa pessoa, para que você seja curado. Um bom dia, Dona Natália. Deus abençoe muito a senhora, em nome de Jesus. Terceiro ponto, aí o ponto mais importante: perdoe. E o perdão, todos vocês já sabem, ele não é um sentimento. O perdão é uma decisão. Nós decidimos perdoar. Então eu libero uma palavra de perdão. Eu libero. E aí eu posso dizer para você, com todas as letras, aí eu sei que muitos aqui têm testemunhos de perdão. Eu sei o que eu estou falando para você. Eu sei muito bem o que eu estou dizendo para você. Perdão é uma decisão. Decida perdoar. Então, talvez para ficar mais simples para você entender, ore: Senhor, eu quero liberar um perdão sobre a vida daquela pessoa. Deus conhece teu coração. Às vezes no teu coração não sente nada de perdão. Você está com raiva daquela pessoa. Mas você começa a orar. Você começa a liberar a palavra de perdão para aquela pessoa que te fez mal. E o Espírito Santo começa a te ajudar. Eu libero uma palavra de perdão. Eu perdoo em nome de Jesus. Senhor, me ajuda. E o Senhor começa a trabalhar no nosso coração. Lembra que Jesus disse para que nós orássemos pelos nossos inimigos? E aí já disse isso para você. Às vezes, você literalmente não tem um inimigo. Fala assim: você tem inimigo? Não, não tenho inimigo. Não tenho um inimigo. Tem pessoas que eu tive desavenças, tem pessoas que eu tive um mal-estar, tem pessoas que de repente eu não tenho simpatia. Tem alguém de repente que te ofendeu e você não tem um convívio, não precisa ter um convívio com essa pessoa. Mas às vezes você precisa começar a orar por essa pessoa. Quando Jesus disse: ore pelo teu inimigo, começa a orar, libera perdão sobre ele. E assim, às vezes o perdão, a ofensa é literalmente com as pessoas mais próximas de nós. As pessoas mais próximas de nós. As pessoas que a gente mais ama. Um irmão, um pai, uma mãe, uma esposa, um esposo. São as pessoas que estão mais perto da gente. São as pessoas que estão mais próximas de nós. Então, ore. Ore por essas pessoas, coloque diante de Deus. Ore por essas pessoas que fizeram mal para você. Ore, coloca diante de Deus: Senhor, está nas tuas mãos a vida dessa pessoa. Senhor, está no teu altar, eu libero uma palavra de perdão. E Deus começa a tratar o teu coração, começa a curar o teu coração. Queridos, isso você não encontra na vida natural. Isso você encontra na vida com Deus. E esse é o remédio que Deus trata o nosso interior, o nosso coração.
Este é o remédio que Deus trata ao nosso coração. Perdoar é o único remédio. É o remédio que funciona. Então, hoje no seu coração, libere uma palavra de perdão. Deixa eu dizer algo para você aqui que passou por uma ofensa no seu casamento. Deixa eu dizer algo para você, principalmente que passou por uma ofensa no seu casamento. Às vezes a ofensa que você passou, ou que você gerou, de repente até evoluiu e gerou um divórcio. De repente você nem está junto mais com essa pessoa. E aí você fica meio desorientado, não é? Eu não passei por isso, mas eu imagino, eu oriento muitas pessoas que passaram por isso. Então eu vou dar uma palavra direta para você que passou por isso, que está passando por isso, ou está prestes a passar por isso. Às vezes você está passando por uma situação dessa, e aí você fica tão desorientado. Normalmente aí, a maioria das pessoas que são mulheres, então para você fica muito desorientada. E aí você começa a tomar uma sequência de decisões erradas, porque a ofensa, ela prejudicou você por dentro. E o que você precisa fazer? Centrar o seu coração. Você tem que resolver isso dentro do seu coração. Que seja para uma restauração da sua família, espero que se restaure, ou de repente você vai ficar até sem mais ninguém na sua vida, ou de repente você, dependendo da situação, você tem todo o direito de reconstruir a sua vida, todo o direito de recomeçar a sua vida, e aí, mas para recomeçar, você antes tem que resolver isso no seu coração. Não adianta você entrar num outro relacionamento com o coração ferido assim, vai dar errado. Eu tenho que te aconselhar sobre isso, porque isso é pesquisa de campo. Todos que saem de um relacionamento machucados, feridos, de repente foram traídos, e a Bíblia te dá todo o direito de você recomeçar a sua vida. Mas se você não resolver isso no seu coração, sabe o que vai acontecer? Vai ser mais uma história de derrota. Então, eu não estou amaldiçoando você, eu estou te aconselhando. Você tem que resolver isso dentro do seu coração antes de seguir adiante. Você precisa liberar perdão. Você precisa de cura no seu coração. Você precisa lidar com isso dentro do seu coração, em nome de Jesus. E você vai conseguir, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos orar então? Eu quero orar por você que está aqui junto com a gente. Vamos ter um momento de oração. Vamos clamar a Deus. Vou orar pela sua vida, orar pela sua família, consagrar diante de Deus, em nome de Jesus. Amém. Enquanto isso aí, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ontem nós estamos no projeto missionário. Olha que coisa mais linda. É uma cidade, essa cidade ela tem 2.000 e poucos habitantes. Não tem 3.000 habitantes. E a gente está num projeto missionário nessa cidade, uma cidade vizinha. São 2 cidades. Ontem teve um culto ao ar livre. Está em frente à igreja, na avenida ali da cidade. Olha que coisa boa. Meus queridos, estava um frio, mas tinha muitas vidas e foram tocadas pelo Senhor, foram abençoadas por Deus. Privilégio fazer parte de projetos missionários assim, de levar vidas ao Senhor, de levar vidas a conhecer o Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos orar, vou orar por você aqui. Se você se sente à vontade e quiser colocar aqui nos comentários, pode colocar. Não precisa colocar nome de ninguém, tá? Mas de repente você quer colocar assim, meu coração está ofendido, eu quero liberar uma palavra de perdão. Pode colocar aqui, nós vamos orar uma graça de Deus para isso. O Senhor deseja curar seu coração. Nós vamos orar pela cura do seu coração, em nome de Jesus. Eu quero já começar orando, abençoando você, em nome de Jesus. Senhor, eu quero entregar nas tuas mãos a vida dos teus filhos aqui, Senhor. Quero entregar diante do Senhor a Janaíne, Senhor, que o Senhor venha sobre ela, a sua casa, a Sílvia, Senhor. Eu entrego diante do Senhor a sua saúde,
Coloco diante do Senhor a Márcia, Pai, a família dela, as causas que estão na justiça. A Laís, Pai amado, eu quero interceder pela vida dela para que ela consiga, Senhor, liberar, Senhor Deus, essa palavra de perdão. Em nome de Jesus, eu oro pela Nadir, eu oro pela Maria, oro pela Vilma, Senhor, oro pela Cris, Senhor Deus, pela Joremi, Senhor. Abençoa os seus filhos agora, toca eles com tua presença, Senhor. Faz neles o seu querer, Senhor, cumpra neles o seu propósito, Deus. Em nome de Jesus, quero orar pelo Fabrício, esse menino, Pai, que está enfermo, está em coma, que o Senhor venha tocar a vida dele. Deus, um grande milagre aconteça na sua vida, em nome de Jesus. Quero orar, Senhor Deus, colocando diante do Senhor, Pai amado, a Luciene, Pai, a Mary, Pai, em nome de Jesus. Quero colocar diante do Senhor os corações que estão aqui ofendidos. Pessoas estão escrevendo aqui, meu coração está ofendido, que o Espírito Santo... Queridos, coloca a mão no seu coração. Você que está colocando aqui, que está ofendido, quero dizer para você, em nome de Jesus, Espírito Santo, toca agora esse coração. Toca agora essa vida, Senhor. E aonde você estiver, nem que seja sussurrando, diga comigo assim, eu libero perdão. Fala o nome da pessoa que te ofendeu. Eu libero perdão sobre essa pessoa. Em nome de Jesus. Pai querido, eu quero entregar nas tuas mãos agora, Senhor Deus, as causas que estão na justiça, que o Senhor venha abençoar agora, Deus, a vida dos teus filhos, que o Senhor venha abrir as portas. Senhor, o Senhor é o juiz dos juízes, o Senhor, Pai amado, é aquele que, Senhor, é um justo juiz. Em nome de Jesus, estenda as tuas mãos, Pai, e abençoe. Senhor, eu quero orar pelos aniversariantes de hoje, o filho da Márcia, Pai, o filho do Militão. Quero entregar nas tuas mãos agora, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando agora a vida deles, Pai, para a honra e para a glória do teu santo nome, Jesus. Libera da tua bênção, Senhor. Derrama da tua presença, Deus querido, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe muito você, queridos. Hoje é sexta-feira. Amanhã é sábado, não tem devocional ao vivo, nem domingo. Mas segunda-feira a gente está aqui de volta. Eu espero que você, para esse tempo de bênção, em nome de Jesus. Deus te abençoe muito. Tenha um ótimo dia. Tenha um dia extraordinário. Compartilhe essa mensagem com mais alguém. Faz ela chegar aí a algumas pessoas. Eu tenho certeza que vai ser uma palavra de bênção para muitos hoje. Em nome de Jesus.